De qual estado do Brasil você está me assistindo agora? Que horas são aí? E antes de qualquer coisa, o que você percebeu primeiro nessa fotografia? À primeira vista, essa imagem parece simples. À primeira vista, essa imagem parece apenas um retrato antigo. Duas jovens sentadas lado a lado, um jardim, roupas do século XIX. Nada que chame atenção imediatamente. Mas essa fotografia foi tirada por volta de 1861 no Brasil. E quando você entende quem eram essas duas pessoas e o que aquela proximidade representava naquela época, a imagem deixa de ser comum. Porque naquele período, essas duas não deveriam estar ali juntas. Não deveriam dividir o mesmo banco. Não deveriam aparecer no mesmo enquadramento. E, principalmente, não podiam ser amigas. Estamos no Brasil Império, em uma sociedade rigidamente dividida por classe, cor e posição social. O país ainda vivia sob o sistema escravocrata. As relações entre pessoas não eram livres, eram impostas. Fotografias não eram registros espontâneos. Eram caras, planejadas e cheias de regras invisíveis. Cada pessoa tinha um lugar definido. E ultrapassar esse limite, mesmo de forma silenciosa, era visto como algo errado. Observe a foto com atenção. As duas estão sentadas no mesmo nível. Nenhuma está em pé. Nenhuma parece servir a outra naquele momento. A distância entre elas é pequena. Os corpos estão próximos. Não há rigidez exagerada. Ambas encaram a câmera com seriedade, com presença, com humanidade. Isso não era comum. Em registros da época, pessoas de posições diferentes quase nunca apareciam assim. Quando apareciam juntas, a hierarquia precisava ficar clara. E aqui, ela não está. Pelos detalhes das roupas e do contexto histórico, é provável que uma delas fosse filha de uma família proprietária de terras. A outra, muito possivelmente, uma jovem negra escravizada, designada ao trabalho doméstico dentro da casa grande. Essas jovens conviviam diariamente, compartilhavam longas horas de silêncio. Observavam o mesmo mundo, mas a partir de lugares completamente diferentes. Uma tinha futuro, a outra não tinha escolha. Naquele tempo, a simples ideia de amizade entre pessoas de posições tão distintas era vista como algo perigoso, porque amizade gera confiança, proximidade, identificação, e isso ameaçava a lógica do sistema. O sistema dependia da distância, da separação, da desumanização. Ser próxima demais era ultrapassar um limite invisível. Essa é a pergunta central. Por que alguém permitiria uma imagem assim? Por que registrar algo que contrariava a ordem social? Talvez porque, naquele instante, ninguém estivesse pensando em regras. Talvez porque aquela convivência já existisse há tanto tempo que se tornara invisível para quem mandava. Ou talvez porque alguém quis guardar uma prova silenciosa de que aquelas duas, por alguns momentos, foram apenas duas pessoas sentadas juntas. Em uma sociedade escravocrata, qualquer vínculo fora do esperado podia ter consequências. Separações forçadas eram comuns, pessoas eram vendidas sem aviso, laços eram quebrados sem explicação. Por isso, a maioria dessas relações nunca foi registrada, nunca foi escrita, nunca foi contada. Essa foto sobreviveu, e isso por si só já diz muito. Talvez essa imagem não seja sobre rebeldia, nem sobre desafio direto. Talvez seja sobre algo mais simples e por isso mesmo mais poderoso. A incapacidade de impedir completamente que seres humanos criem vínculos. Mesmo em um sistema baseado na desigualdade, a convivência deixava marcas. A história costuma falar de leis, datas e grandes eventos, mas raramente fala das relações silenciosas, das amizades que não podiam existir, das proximidades que não deveriam acontecer, dos momentos em que a hierarquia falhou, nem que fosse por alguns segundos. Talvez essa fotografia seja apenas isso, um pequeno erro do sistema,
Um instante em que duas pessoas vindas de mundos opostos dividiram o mesmo espaço e foram vistas como iguais.